Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu abraço para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que está sempre assistindo o nosso programa pela televisão e também pela internet. O programa Jesus Te Ama, programa da CEADEB. A CEADEB é Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. E a CEADEB tem igrejas em todas as cidades do nosso estado e também na maioria dos povoados e em boa parte das fazendas. Você vai encontrar sempre uma igreja evangélica Assembleia de Deus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de transformação, o Evangelho que conduz o homem a estar com Deus e morar no céu com o nosso Senhor para sempre. E você, meu irmão, minha irmã, que está sempre assistindo o nosso programa, fale com seu amigo, com seu colega de trabalho, com seu irmão, para que ele também possa assistir. E eu tenho certeza que ele vai ser abençoado como você tem sido abençoado. Meu irmão, minha irmã, pedimos também que continue orando em nosso favor. Nós precisamos muito das vossas orações. Deus tem nos abençoado em todo o estado. Jesus continua salvando, continua batizando com o Espírito Santo, continua curando as enfermidades, resolvendo problemas. A bênção de Deus está na nossa vida e nós precisamos que você continue orando em nosso favor. Orem também pela construção do Centro de Cultura Cristã da Bahia. Nós estamos construindo para atender às necessidades da nossa convenção, também de outras igrejas e, é claro, outras atividades que sejam importantes para a comunidade. E no local dessa construção estamos construindo também uma creche para atender as crianças daquela região. Ore e dê a sua contribuição. Você pode contribuir com esta construção fazendo um depósito no Bradesco. No Bradesco, na agência 3553 dígito 0 e na conta corrente 50784 dígito 9. Contribua e Deus ele vai continuar te abençoando. Você pode participar também do nosso programa ligando de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, para o 071 3503 8383. Você pode também mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programajesusteama@ceadeb.com.br. Participe e a sua participação é muito importante para todos nós. Eu quero mandar um abraço para os irmãos também que estão assistindo o nosso programa aí no extremo sul da Bahia. Temos vários irmãos que assistem o nosso programa. Eu estive na cidade de Eunápolis, inaugurando o templo sede, ficou muito bonito. Estivemos também participando de uma semana da família, o Seminário da Família, na cidade de Porto Seguro, que foi organizado aí pelo Samuel Júnior e também pelo pastor Cleudson, e participamos da convenção da 101ª AGO da CEADEB, que foi realizada também na cidade de Porto Seguro. E como Deus, ele abençoou de forma maravilhosa. No final do ano, de 1º a 6 de dezembro, estaremos realizando a 102ª AGO aqui no Centro de Convenções, em Salvador. E eu tenho certeza, como Deus tem abençoado nas outras cidades, essas outras AGOs, aqui não vai ser diferente. E você, meu irmão, minha irmã, continue orando em nosso favor. Nós vamos agora ver o comentário de Dr. Kleber Couto.
Olá, meus amigos. O Brasil respira a Copa do Mundo. Estamos vestidos de verde e amarelo. A nação brasileira festeja a união dos povos em torno de um esporte. No entanto, é preciso que a gente compreenda essa Copa do Mundo não como um hiato na vida social do indivíduo, na vida social do brasileiro. A vida segue o seu rumo. Não entendemos como é que uma atividade de natureza esportiva ganha uma dimensão e uma proporção que é capaz de parar uma nação. E eu digo isso principalmente para você que é cristão. O mês de junho é mês de Copa, mas o reino de Deus continua necessitando da sua atividade missionária e evangelística. A Assembleia de Deus aqui na Bahia está realizando o projeto AD na Copa, voltado para o evangelismo desses povos que chegam para assistir às partidas de futebol. Você não deve parar as atividades da sua igreja, não deve parar as atividades que você realiza na sua comunidade em função de uma Copa do Mundo que muitas vezes vem para maquiar as mazelas sociais. Temos informações de que há uma verdadeira maquiagem no entorno dos estádios de futebol, das arenas esportivas, para se tirar a visão do estrangeiro sobre a realidade do Brasil, a realidade de miséria, de fome, de sofrimento. E nós, cristãos, não podemos fazer vistas grossas. Nós somos chamados a pregar a palavra de Deus e estabelecer o reino de Deus a tempo e fora de tempo. Pense sobre isso, continue pregando o reino de Deus e você seja abençoado juntamente com a sua família. Meus amados irmãos, olha, a comemoração dos 84 anos da Igreja Assembleia de Deus aqui em Salvador foi muito bom, uma maravilha e vale a pena a gente ver mais um pouquinho de parte do que aconteceu na comemoração dos 84 anos da Igreja Assembleia de Deus em Salvador. Não há problema em um mundo desejar ter uma experiência sobrenatural com Deus ouvindo uma palavra profética. Não há problema. O problema então está onde, pastor? Está no que vem depois. Porque, escute, eles dizem, profetiza-nos Cristo. E se a frase tivesse terminado aí, não haveria problema. Porque só estaria expressado o desejo de ouvir Deus falar. Amém ou não amém? Só que escute. Porque depois deles expressarem o desejo de ouvir a profecia, eles expressam um outro desejo. Qual, pastor? Eles querem escolher o que a profecia vai falar. Pastor, e aí? Aí azedou. E aí? Aí ficou ruim. E aí? Aí estragou. Porque uma coisa é o homem querer ouvir Deus falar. Uma outra coisa é ele querer controlar o que Deus vai lhe dizer. Existe uma coisa que nos legitima. Existe uma coisa que nos deixa numa posição e nós não podemos perdê-la. Qual? Nós temos isenção plena para profetizar a palavra. Não, eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Existe uma coisa que a igreja não pode perder: isenção plena para profetizar a palavra. Nós não devemos explicações sobre a palavra que profetizamos, a não ser ao Espírito que a controla. Escute isso: ninguém poderá reger o caráter profético da igreja senão o Espírito Santo. A batuta que rege o coro profético da igreja brasileira não está na mão do diabo e nem dos seus representantes. Quem fala pela igreja ainda é o Espírito Santo. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Nos olhos se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir, que Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer. O caído homem levantar é de Deus. O caído homem levantar é de Deus.
Quem vai apresentar a salada contar a história? Vai apresentar a história? Vamos comentar como é que você fazer. Quem vai contar todo mundo para você parar? Vai apresentar a história para nós. Vai apresentar a história. Vai parar. Sempre vai apresentar a salada. Para agora pode final. Nós todos colocamos forma em frente. Eu disse resistência. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Aleluia. Nossa meta sempre foi a terra das desafios. Esta Maria. Quanta sorte no Senhor, já não bastaria. Nessa hora que esperamos sempre a costa toda dor, você foi Você viu aí um resumo do que aconteceu nos 84 anos da Igreja Assembleia de Deus em Salvador, o centro de convenções superlotado, como Deus operou através dos louvores e também das mensagens. E agora, vamos ler a palavra de Deus. No livro de São Mateus, no capítulo de número 6, começando no versículo 9, está escrito assim: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados irmãos e meus amigos, costumo falar que Deus fez o homem para viver uma vida feliz. Como Deus, desde o princípio, Ele tem cuidado e cuidado bem do homem. Observando quando o homem pecou, Deus não abandonou o homem, apesar de ter corrigido, de ter aplicado a correção que era necessária. E a própria Bíblia Sagrada, inclusive, mostra que a alma que pecar, esta morrerá. E o homem escolheu o pecado, o homem escolheu a morte, mas Deus não o abandonou. Deus ele tem sempre cuidado do homem e orientado este homem para uma reconciliação com Deus e morar no céu com ele para sempre.
E durante, então, a história da humanidade, Deus levantou homens, levantou mulheres para orientar os homens a fugirem do pecado, a se afastar do pecado. E quando Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, veio a este mundo, pois o próprio Deus, a Bíblia nos mostra, que olhou dos céus à terra, não viu sequer um justo, todos tinham pecado, todos tinham se afastado de Deus, e era necessário então que o seu Filho Jesus Cristo, sem pecado, viesse a este mundo para perdoar o pecado dos homens. E o único meio de perdoar o pecado dos homens era ser levado até a cruz, morrer na cruz, sem pecado, para nos resgatar, para nos perdoar, para nos levar para o céu. E durante a caminhada de Jesus Cristo aqui na terra, a Bíblia nos mostra que ele esteve sempre orientando as pessoas como viver aqui na terra para Deus, como viver com o próximo para ter realmente o direito, para ter a certeza de um descanso eterno depois da morte. Infelizmente, o homem, ele tem uma facilidade enorme de escolher o erro, de escolher o pecado. Olha, se observarmos, nós vamos ver que sempre é divulgado nos programas, ou sempre se divulga nos programas de televisão, que fumar é prejudicial à saúde. E até propaganda nas próprias carteiras de cigarro vem, mas os homens, e uma grande multidão desses homens, permanece fumando e muitos morrendo de câncer. E outros males que a gente sabe que acontece, por exemplo, o uso do crack, o uso das drogas. A gente sabe que drogas ou as drogas têm levado muita gente à morte, têm levado famílias a ser destruídas e, infelizmente, a gente observa que existe até no meio dos parlamentares, no meio daqueles que governam, uma luta para legalizar o uso das drogas. E aí você encontra uma equipe que trabalha com alcoólatras que eles ensinam a evitar o primeiro gole. Não seria interessante que as pessoas fugissem de todos os males? Seria interessante, mas não fazem isso. E Deus ele tem trabalhado para que o homem esteja amando a Deus, amando o próximo, fazendo sempre o bem, fugindo daquilo que destrói o homem, daquilo que leva o homem à condenação eterna e leva para o inferno. E nesses versículos que lemos, Jesus Cristo orientou aos seus seguidores como orar. Na oração, o homem e a mulher devem começar adorando a Deus, engrandecendo o nome de Deus, considerando que Deus é o nosso Pai. Deus, ele é o nosso comandante. Deus, ele é tudo nas nossas vidas. Ele tem todo o poder no céu e na terra. O homem precisa entender que precisa de Deus em todo o momento da sua vida. Nesta oração também, Jesus Cristo nos orienta como pedir o pão de cada dia ao Senhor. Não é proibido que alguém seja rico, desde que venha adquirir esta riqueza com trabalho e de forma honesta. Mas Jesus Cristo nos orienta a buscarmos o pão de cada dia. Nós precisamos nos alimentar a cada dia e aí, se somos temente e fiéis a Deus e buscamos o pão de cada dia, com certeza o Senhor que conhece todas as nossas necessidades, Ele vai nos atender
ele vai nos socorrer. Mas alguém poderia questionar nesse momento, quando eu falei de temente a Deus e fiel a Deus, a seguinte questão: mas quantas pessoas não conhecem a Deus, não temem a Deus e vivem tão bem? Está escrito na Bíblia que quando Deus manda a chuva, manda para a fazenda do justo, mas manda também para a fazenda do ímpio. Quando ele manda o sol, manda também para a fazenda dos dois. Deus, ele está pronto para cuidar de todo o ser humano, de todas as pessoas, mas é importante lembrar que tudo aqui nesta terra passa e passa rápido. Agora, o futuro de descanso, o futuro de paz, a salvação é para aqueles que reconhecem que são pecadores e que aceitam a Cristo como Salvador e abandonam o pecado e permanecem fiéis a Ele até a morte. Nós aqui precisamos do que existe na terra para a sobrevivência, mas lembrando que todo ser humano um dia vai experimentar a morte, a não ser aqueles que estão sendo fiéis a Deus no dia do arrebatamento dos salvos. Esses não vão morrer, vão ser transformados. E aí é importante lembrar que todos os homens precisam de Deus para ir morar no céu com Ele. Então, o pão de cada dia, todos nós precisamos e o nosso Deus sabe cuidar muito bem de nós. Mas me chama também muita atenção nesta oração ensinada por Jesus Cristo, é concernente ao perdão. Todo o ser humano está sujeito a falhas, a erros, e todo ser humano precisa ser perdoado, precisa do perdão de Deus, e às vezes, é claro, quando ele erra contra alguém, do perdão do seu irmão, do seu semelhante. E às vezes até quando não se cometeu um erro, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que se formos levar a nossa oferta e lembrarmos que alguém tem algo contra nós, é necessário deixar a oferta, voltar, pedir perdão ou se reconciliar, para depois entregar a oferta ao Senhor. Então é importante que mesmo até que você entenda que não cometeu nenhum erro, nenhuma falha contra o seu irmão, mas ele está magoado com você, é importante que você se aproxime deste irmão ou dessa irmã e faça uma reconciliação com ele, uma reconciliação com ela, porque você precisa, ele ou ela também precisa de ir morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, observe aqui que quando a gente pede perdão a Deus das nossas dívidas, das nossas falhas, dos nossos erros, a gente está dizendo a Deus que já perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que cometeram erros contra nós, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos deixar que raiz de amargura perturbe a nossa vida para corrermos o risco de perder a salvação. Não podemos deixar também que o ódio, a ira, tome conta da nossa vida, porque a própria Bíblia Sagrada também nos mostra que para alcançarmos a salvação, ou para irmos morar no céu, é necessário seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O inimigo das nossas almas, a Bíblia mostra que ele veio para matar, ele veio para roubar e veio para destruir. E ele tem enganado muitas pessoas, ele tem trabalhado muito contra as pessoas para que as pessoas não alcancem a salvação. Mas Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz
para perdoar os meus pecados e perdoar os teus pecados. E nós conhecemos a verdade, Jesus Cristo é a verdade, e está escrito na Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade anda na verdade, anda com Cristo, anda com o nosso Salvador, já se afastou do pecado e está vivendo uma vida de adoração a Deus, de comunhão com Deus, de comunhão com o seu semelhante, perdoando uns aos outros. Como é necessário que haja esse perdão? E se eu perdoo aquele que me ofendeu, com certeza o Senhor também vai me perdoar. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, não podemos esquecer, não podemos facilitar. Deus, ele é misericordioso, ele está conosco, ele prometeu permanecer conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus, ele tem sempre orientado o homem a viver com ele, viver para um dia morar no céu. E nós não podemos facilitar, nós não podemos esquecer das orientações de Deus. Nós não podemos pecar. E se formos fiéis a Ele, até a morte, até o fim, nós vamos morar no céu com Ele. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse momento que aqui estamos, Senhor, transmitindo a Tua palavra. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, te pedimos que permaneça nos dando sabedoria, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a buscar aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, aqui na Tua presença, te adorando e te servindo. Deus eterno, Deus maravilhoso, te peço agora, Senhor, por cada pessoa que está assistindo esse programa e que tem alguma dificuldade, dificuldades financeiras, dificuldades na família, problemas de enfermidade. Tu, Senhor, pode resolver todas as coisas. Todo o poder está nas Tuas mãos, Senhor, no céu e na terra. E nós confiamos em Ti, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Visite agora cada um e repreenda as enfermidades, resolva os problemas. Deus eterno, Deus maravilhoso, permaneça com o Teu povo, permaneça com a Tua igreja, ó Deus eterno, nos ajudando em tudo, pelo poder do Teu nome. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus continue te abençoando. Volto a lembrar, continue orando por nós. Nós precisamos muito das vossas orações. Quero também deixar o meu abraço para os irmãos que estão assistindo o nosso programa em Camaçari, aqui em Salvador, em Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, você também é de Nazaré das Farinhas. O meu abraço para todos e que a bênção de Deus permaneça em você, na sua família, em tudo que Deus lhe deu. E até o próximo programa, se Deus nos permitir.